Você pisaria mais fundo na lama se soubesse que, do outro lado do vale, há um bisão de centenas de quilos e também uma hiena esperando seu erro. Quando você pensa em neandertais, muita gente imagina apenas cavernas e frio, mas a parte decisiva da vida deles era outra: chegar perto o bastante de um animal perigoso, sobreviver ao choque e voltar inteiro para o abrigo. A cada nova peça, a imagem deles sai do clichê e entra numa lógica de sobrevivência bem mais sofisticada. Antes de seguir, comenta aí de onde você está assistindo, que horas são agora e quantos graus está fazendo no seu lugar. Tenho curiosidade real de saber de onde vem a galera do Sr. Primal. E já deixa o like, se inscreve no canal e ativa essa caminhada comigo. Porque o que esses grupos caçavam e o jeito como se defendiam muda completamente a imagem comum dos neandertais. O foco, portanto, não está em pintar monstros ou heróis, mas em entender escolhas reais num mundo perigoso. Neste percurso, você vai passar pelas presas grandes, pela caça menor, pelas armas de madeira e pedra, pelo debate sobre armadilhas e pelos predadores que também disputavam carcaças. Nem tudo é certeza absoluta. Em vários pontos, os cientistas juntam ossos, marcas de corte, lesões e ambiente para reconstruir cenas plausíveis. É justamente aí que o tema fica mais fascinante. Esse tema só fica completo quando você olha arma, presa, terreno e defesa como partes da mesma engrenagem. O corpo neandertal ajudava na caça de aproximação. Você imagina ombros largos, tronco compacto, pernas fortes e mãos capazes de aplicar muita força num golpe curto. Isso combina mais com encontros a curta distância do que com perseguições leves e longas em campo aberto. Em vez de depender só de velocidade, eles pareciam construir vantagem escolhendo terreno, momento e direção do ataque. A resposta nunca é única, e isso torna o tema ainda melhor para um documentário em linha contínua. Caçar mudava conforme o clima. Em fases frias, rebanhos de rena, cavalo e bisão cruzavam paisagens abertas, o que favorecia emboscadas em corredores naturais. Em áreas mais amenas e arborizadas, cervos, javalis e cabras selvagens exigiam outro ritmo, com rastreamento mais silencioso e aproximações escondidas pela vegetação. Não existia uma fórmula única. Existia adaptação constante. O que parece bruto à distância fica surpreendentemente técnico quando você aproxima a lupa. A pressão calórica era brutal. Um grupo robusto, vivendo no frio, precisava de muita energia, gordura e proteína. Isso explica por que presas grandes aparecem tanto nas discussões. Um único animal de grande porte oferecia carne, tutano, gordura, tendões, couro e ossos úteis. Só que o prêmio vinha junto do risco. Basta um coice, uma chifrada ou uma queda ruim para transformar caçador em paciente do grupo. Você vai perceber que a pergunta não é só quais bichos eles caçavam, mas em que condições isso se tornava possível. Boa parte do que sabemos vem de pistas indiretas. Ossos de animais, com marcas de corte. Fraturas feitas para retirar tutano, ferramentas associadas a carcaças e ferimentos nos próprios neandertais formam um quebra-cabeça. Nenhum sítio entrega um filme completo. O que aparece são restos que sugerem escolhas repetidas. Determinados animais eram abatidos, processados no local e depois levados em partes para áreas de consumo. O mais interessante é que a resposta
mistura evidência concreta e reconstrução plausível, sem precisar inventar fantasia solta. Você talvez imagine uma carga cega contra qualquer bicho, mas a imagem mais aceita é menos impulsiva. Os neandertais provavelmente observavam rotas, vento, distância de fuga e pontos de estrangulamento do terreno. Em vales, encostas, gargantas rochosas ou margens geladas, poucos metros decidiam tudo. A caça começava muito antes do primeiro golpe, quando o grupo transformava o relevo em aliado. Quando juntamos anatomia, ambiente e vestígios de carcaças, o quadro fica muito mais rico do que a caricatura do homem da caverna. Renas provavelmente entravam forte no cardápio de grupos que viviam perto de rotas frias de migração. Como esses animais viajavam em grupos numerosos, o valor estava em prever passagem e escolher a hora certa da espera. Para esse caso, o maior desafio era não espantar o bando cedo demais. As marcas de corte e fraturas em ossos encaixam bem com o aproveitamento intenso de carne e tutano. Depois do abate, a pressa passaria a ser outra: abrir a carcaça antes que o cheiro trouxesse competidores. Cavalos selvagens representam um teste excelente para entender o método neandertal. A velocidade deles exigia mais do que fôlego, exigia um ponto em que o bando corresse pior do que os caçadores pensaram. Para esse caso, um coice ou uma fuga bem-sucedida acabava com horas de preparação. Vestígios associados a ocupações neandertais em vários sítios europeus tornam essa imagem difícil de descartar. Uma hipótese razoável é que caçadores mais experientes decidiam o instante exato de encurtar a distância. Pisões colocam a caça neandertal diante do problema clássico da massa contra a distância. Um único indivíduo fornecia carne e gordura suficientes para justificar risco coletivo, mas só se o grupo controlasse o choque inicial. Para esse caso, chegar perto de um animal tão pesado exigia coragem e coordenação quase perfeita. Lesões em esqueletos neandertais combinam com o custo de enfrentar animais tão pesados a curta distância. Tudo indica que vento, relevo e posição dos parceiros valiam tanto quanto a arma usada naquele momento. Aurochs mostram por que nem toda presa grande podia ser encarada de qualquer maneira. Esse bovino imenso, agressivo e musculoso, praticamente obriga a imaginar cercos curtos em espaço limitado. Para esse caso, uma teoria sugere cercos curtos em terreno fechado para limitar investidas. O retorno compensava em couro grosso, tendões fortes, ossos úteis e alimento para muita gente. É nesses casos que a paisagem parece funcionar, quase como uma arma extra nas mãos do grupo. Quando o ambiente favorecia cervos, a lógica da caça mudava bastante. O animal pedia silêncio, paciência e leitura de hábitos sazonais, especialmente perto de bordas de mata e vales. Para esse caso, na época do cio, machos ficavam mais agressivos, mas também menos cautelosos. Na época do cio, machos mais agressivos podiam ficar menos cautelosos, e essa troca muda toda a janela de ataque. Essa cena ajuda a derrubar a ideia de que eles perseguiam qualquer presa do mesmo jeito. Cabras selvagens em encostas contam uma história diferente da dos grandes rebanhos de planície. A grande questão era o desnível. Quem se movia mal ali morria para a pedra antes mesmo da lança. Para esse caso, um passo errado podia matar mais do que a própria lança. Em áreas montanhosas, essa presa funciona quase como aula prática de geografia aplicada à caça. Se a investida falhasse,
O grupo precisava recuar sem se desorganizar completamente, o que também exige treino. Ibex e outros animais de penhasco talvez revelem o melhor uso neandertal do relevo. A hipótese mais forte é simples: tornar a altura, a curva e a perda de equilíbrio parte da emboscada. Para esse caso, isso alimenta a hipótese de uso do relevo como armadilha natural. É aqui que o terreno parece uma arma invisível, trabalhando junto com a leitura humana do comportamento animal. Em certos terrenos, alguns passos a mais ou a menos podiam trocar um abate por uma tragédia. Javalis lembram que perigo não depende só do tamanho da presa. Presas e arrancadas repentinas faziam desse encontro uma cena nervosa em que um erro minúsculo virava ferimento sério. Para esse caso, para enfrentar um javali ferido, escudos naturais como troncos e pedras fariam toda a diferença. Para enfrentar um javali ferido, qualquer tronco, pedra ou posição lateral passa a valer como defesa improvisada. Parte da eficácia talvez viesse de escolher indivíduos mais expostos, não necessariamente os mais impressionantes. No caso dos mamutes lanosos, a imaginação popular costuma correr mais rápido que a evidência. O cenário plausível envolve jovens isolados, doentes ou animais já presos pela paisagem. Não duelos rotineiros com adultos perfeitos. Para esse caso, derrubar um adulto saudável seria um empreendimento extremo. Quando o assunto é mamute, o aproveitamento de carcaças naturais também precisa entrar no quadro para evitar exageros. Quando a presa caía perto de água ou lama, o processamento inicial podia começar ali mesmo para economizar esforço. Rinocerontes lanosos aparecem como possibilidade mais rara e mais tensa no debate. Quase toda reconstrução sensata aproxima esses ataques de lama, neve fofa ou corredores em que a presa perde liberdade. Para esse caso, uma situação plausível envolve indivíduos presos em lama, neve fofa ou terreno limitado. Mesmo quando entram na dieta possível, esses animais não parecem ter sido presas rotineiras, de confronto limpo. Esse tipo de caça faz sentido, sobretudo, quando o comportamento do animal já era conhecido por muitas estações. Alces ajudam a imaginar encontros em zonas úmidas, onde peso e terreno se enfrentam. Em água rasa ou solo encharcado, a vantagem do bicho cai alguns graus, e esses graus importam muito. Para esse caso, chifres e peso o tornavam um péssimo adversário frontal. Chifres e peso transformam o encontro frontal em péssimo negócio, o que reforça a busca por pontos encharcados. Um animal assim obriga o grupo a pensar no caminho de volta, antes mesmo de atacar. Os grandes cervos de galhada enorme abrem uma janela curiosa sobre manobra e espaço. As galhadas enormes impressionam de longe, mas em passagem apertada podem atrapalhar giro e fuga. Para esse caso, o animal era belo à distância e mortal de perto. Esse tipo de presa mostra como a anatomia do animal e formato do corredor podem decidir tudo antes do contato. A leitura do vento ficava ainda mais crítica quando o bando da presa era numeroso e nervoso. Camurças mostram que presas menores também podem exigir técnica refinada. A recompensa energética era menor, só que o risco também podia ser melhor distribuído em dias de pouca sorte. Para esse caso, capturá-la exigia leitura precisa do relevo e do fôlego do grupo. Ela ajuda a quebrar o mito de que os neandertais dependiam apenas de monstros da Era do Gelo. É fácil romantizar a cena,
mas o mais plausível é imaginar tensão, frio e cálculo até o último segundo. Lebres quase nunca viram estrelas da narrativa, mas são valiosas para entender flexibilidade. Aqui, a força bruta perde destaque e o timing ganha tudo, porque o animal vive de desaparecer antes do bote. Para esse caso, para esse tipo de animal, redes simples, laços elementares ou perseguições curtas entram no campo das possibilidades. A evidência direta é fraca, mas a lógica ecológica continua muito forte para ignorar a possibilidade. Se havia filhotes, machos em cio ou indivíduos isolados, a oportunidade mudava bastante de figura. Coelhos entram bem quando se pensa em captura local e baixo custo relativo. Bloquear saídas de toca ou explorar caminhos repetidos faz mais sentido do que imaginar heroísmo desnecessário. Para esse caso, o retorno individual era menor, mas o custo de oportunidade também. O retorno individual é menor, porém, a repetição local da oportunidade compensa em cenários de escassez. Nem sempre o sucesso seria matar logo. Às vezes, bastaria ferir, separar e esperar o momento melhor. Aves lembram que o céu e as falésias também ofereciam alimento. Ninhos, paredões, horários de descanso e coleta de ovos criam um quadro menos vistoso, porém muito coerente. Para esse caso, capturar aves não exige necessariamente tecnologia sofisticada. Exige timing e conhecimento de ninho. Alguns pesquisadores ainda discutem até o uso simbólico de penas e garras, além do alimento em si. A vantagem humana provavelmente crescia quando a presa precisava virar, subir mal ou perder tração. Peixes colocam os neandertais diante de um desafio menos explosivo e mais oportunista. Encurralamento em águas rasas e aproveitamento sazonal parecem hipóteses mais sólidas do que uma pesca dominante em todo lugar. Para esse caso, a pesca nunca precisa ser dominante para ser importante. A pesca nem precisa ser dominante para ter valor estratégico em momentos de aperto. Essa possibilidade mostra como a caça dependia tanto de observação repetida quanto de coragem física. Mariscos mostram que alguns grupos souberam usar o litoral, sem transformar isso em romantização. Quando a maré e a geografia ajudam, a costa oferece proteína previsível sem exigir confronto frontal constante. Para esse caso, isso não diminui a habilidade deles, mostra flexibilidade. Isso não diminui a habilidade do grupo, mostra amplitude de repertório diante do ambiente disponível. Em dias ruins, até reconhecer que a ocasião não compensa, já era sinal de inteligência de caça. Tartarugas parecem discretas, porém ajudam a desmontar a ideia de dieta única. Esses animais lentos viram lembrança viva de que sobreviver também significa aceitar presas humildes quando elas são seguras. Para esse caso, a carapaça protege, mas não impede o aproveitamento. A carapaça protege, mas não impede que a presa funcione como reserva energética de baixo risco. O retorno dessa presa podia sustentar roupas, amarrações e ferramentas além da alimentação imediata. Focas ampliam ainda mais o mapa de possibilidades alimentares neandertais. A gordura de um mamífero marinho vale muito em clima duro, mas a aproximação perto de rocha e água fria cobra concentração total. Para esse caso, a gordura de animais marinhos valeria ouro em ambientes rigorosos. Mesmo que não fosse universal, essa possibilidade amplia bastante a flexibilidade do mapa neandertal.
Pensar nesse animal ajuda a entender por que o Neandertal não cabe no clichê do caçador simplório. As armas mais associadas aos neandertais são lanças robustas de madeira, muitas vezes pensadas para thrusting, o golpe de estocada a curta distância. Você não arremessa qualquer vara e espera milagre. O que faz diferença é a rigidez, a ponta, o equilíbrio e o momento do impacto. Em distâncias curtas, uma lança bem controlada transfere força de um corpo pesado de maneira devastadora. Você não deve imaginar equipamento padronizado como numa fábrica. O conjunto variava com madeira local, pedra disponível, habilidade manual e tipo de presa mais comum. Antes da saída, revisar ponta, cabo e equilíbrio podia significar a diferença entre uma ferramenta confiável e uma falha fatal no primeiro choque. Quando a pedra entra na história, ela não serve só para cortar depois do abate. Pontas lascadas podem aumentar o dano e abrir feridas mais sérias, embora nem todo conjunto de caça precise de uma ponta de pedra encaixada. Em alguns casos, a madeira afiada bastaria. Em outros, pedra, resina e amarração dariam uma arma mais eficiente. A variedade local de materiais provavelmente mudava essa escolha. A arma eficaz ali não era a mais bonita, mas a que aguentava impacto, permitia reparo e funcionava em mais de um cenário. Num mundo sem reposição fácil de material, cada peça precisava compensar o trabalho investido. Isso aproxima caça e manutenção numa mesma lógica de sobrevivência. Prática. Se você está curtindo esse mergulho, já se inscreve no Sr. Primal e deixa o like agora, porque ainda falta entrar nas hipóteses mais polêmicas sobre armadilhas e nos encontros com os grandes predadores. E eu quero saber uma coisa. Na sua cabeça, o que assusta mais? Encarar um bisão de frente ou dividir uma carcaça com hienas no escuro? Comenta, porque essa resposta diz muito sobre como você imagina a pré-história. A produção de adesivos como alcatrão de bétula revela algo importante: planejamento técnico. Fixar uma peça de pedra num cabo não é um gesto improvisado. Envolve controle de fogo, matéria-prima e sequência de etapas. Isso sugere armas compostas, reparo de equipamento e transmissão de conhecimento. Uma lança quebrada não era apenas perda de material. Era perda de tempo, segurança e chance de alimento. Uma arma nunca atuava sozinha. Ela dependia da distância certa, do terreno certo e do momento certo. A melhor lança do grupo ainda falha se o caçador chega cansado, escorrega, calcula mal o vento ou ataca cedo demais. Técnica, portanto, não estava só no objeto. Estava no uso ajustado ao ambiente. Ferramentas cortantes também eram defesa. Um raspador ou uma lâmina curta não substitui uma lança contra um grande herbívoro em corrida, mas decide o que acontece quando a distância some. Serve para golpear, terminar o abate, cortar tendão, separar couro e processar a carcaça antes que outros predadores cheguem. Em contextos de risco, a mesma peça podia mudar de função em segundos. Como muita madeira desapareceu do registro, a pré-história parece mais pedregosa do que realmente foi. Só que cabos, bastões, estacas e suportes devem ter ocupado espaço enorme no cotidiano. A pedra que sobrevive não mostra sozinha o volume de engenharia simples que provavelmente cercava cada operação de caça. Mesmo sem provas espetaculares de massas elaboradas, ninguém precisa imaginar mãos vazias. Pedras de arremesso,
Bastões pesados e troncos curtos cabem perfeitamente num repertório de defesa imediata. Contra lobos insistentes, hienas ousadas ou um javali já ferido, qualquer objeto duro entre você e o focinho do animal aumenta a chance de voltar vivo. Armas simples não são sinônimo de estratégia simples. Em combate contra grandes herbívoros, o primeiro objetivo talvez nem fosse matar na hora. Uma arma podia servir para deter impulso, redirecionar a carga, abrir espaço para o parceiro ou criar o segundo decisivo que faltava. Isso explica por que robustez e controle importam tanto quanto a capacidade de perfurar. Existe um debate clássico. Até que ponto os neandertais arremessavam com eficiência? Alguns pesquisadores defendem que a anatomia deles favorecia mais o choque próximo do que o lançamento repetido a longa distância. Outros lembram que isso não elimina arremessos curtos e oportunistas. A discussão não é entre lançar ou não lançar nunca. É sobre alcance ideal, frequência e papel tático dentro da caça. Contra carnívoros curiosos, o uso muda. A arma passa a funcionar como extensão de distância, ameaça visível e instrumento de intimidação coletiva. Muitas vezes, o sucesso não estaria em matar o predador, mas em deixá-lo convencido de que insistir custaria caro. Defesa, nesse caso, é psicologia aplicada com madeira e pedra. Não há evidência clara de escudos formais como os de épocas muito posteriores, mas o ambiente podia cumprir essa função. Rochas, troncos, desníveis, entradas estreitas e até a própria posição do grupo criavam proteção. Em vez de imaginar um duelo limpo em campo aberto, faz mais sentido pensar em combate sujo, angular e aproveitando qualquer obstáculo. Defesa pré-histórica era geometria aplicada à sobrevivência. Quando pensamos em pontas encaixadas com resina e amarração, aparece um lado menos lembrado dos neandertais, o da oficina. Preparar, secar, ajustar e reaproveitar peças exige paciência, sequência técnica e transmissão de saber. A caça começa horas ou dias antes, no momento em que o grupo prepara o equipamento. O fogo não era só calor e cozimento. Chama, fumaça e brasas podem afastar carnívoros curiosos, proteger acampamentos noturnos e até ajudar na movimentação de animais. É preciso cautela para não exagerar e transformar cada caçada num cerco cinematográfico. Mesmo assim, a utilidade defensiva do fogo é muito plausível. À noite, um círculo iluminado muda completamente a coragem de quem se aproxima da escuridão. Mesmo pedras de arremesso, bastões curtos ou ferramentas cortantes ganham valor diferente dependendo da fase da ação. Uma peça pode ajudar na aproximação, outra no abate, outra no processamento rápido da carcaça. O repertório não precisa ser sofisticado aos olhos modernos para ser extremamente eficiente dentro da lógica local. Os encontros com hienas das cavernas entram no capítulo da defesa mais dura. Esses animais competiam por carcaças, abrigos e restos ricos em tutano. Então, não era só questão de medo, era disputa econômica por calorias. Gritos, pedras, fogo e presença coletiva fariam diferença. A melhor defesa aqui talvez não fosse coragem bruta, mas prevenção. Detectar sinais cedo, escolher outro caminho e não entrar em disputa desnecessária economiza vidas. Em paisagens duras, evitar o pior confronto já conta como grande vitória. Quando lobos aparecem na paisagem,
A lógica muda de caça para contenção. Eles testavam distância, fraqueza e oportunidade. Por isso, um grupo humano unido é intimidador, mas um ferido isolado vira alvo. Nessa hora, manter formação e não recuar em pânico provavelmente era vital. Esse tipo de encontro mostra que o grupo precisava se mover como unidade. Um humano isolado chama ataque. Vários humanos firmes e coordenados elevam o custo para o predador. A presença coletiva vira tecnologia de defesa antes mesmo de qualquer golpe. Diante de leões das cavernas, a questão não era heroísmo, mas custo. Como eles representavam um dos cenários mais extremos da paisagem euroasiática, fica claro que contra um predador assim, prevenção vale mais do que valentia. Por isso, vigília, escolha do abrigo e leitura de pegadas pesam mais do que heroísmo. Fogo, pedras, gritos e posição elevada não garantem segurança total, mas alteram probabilidades. O ponto central é esse. Eles não precisavam ser invencíveis. Bastava empurrar o risco para um nível que o grupo conseguisse suportar repetidamente ao longo do tempo. Falar de ursos das cavernas é lembrar que os neandertais também podiam virar alvo. Esses predadores podiam transformar uma gruta desejada em território mortal, de modo que muitas interações talvez tenham sido evitadas, e isso já conta como defesa bem-sucedida. Nesse quadro, entrar em abrigo ocupado exigiria fumaça, barulho, cautela e talvez desistência. Predadores também ensinam sobre horários e geografia. Certas passagens, entradas de abrigo e momentos do dia ficavam mais perigosos que outros. Quem aprende esse mapa invisível precisa lutar menos. A inteligência defensiva começa muito antes do ataque se materializar. Entre os riscos mais sérios da paisagem estão os leopardos. Eles misturavam silêncio, rapidez e ataques súbitos em certos ambientes, o que ajuda a entender por que você não luta bem contra o que não percebe a tempo. Em resposta, visibilidade, companhia e posição elevada ajudariam a reduzir surpresa. Em muitos casos, dividir o espaço por horas ou dias com esses animais deve ter gerado uma leitura fina de comportamento. Odor, pegada, marca de arranhão, silêncio do entorno e restos recentes funcionavam como avisos quase falados para quem sabia interpretar. Quando se fala em armadilhas, a hipótese mais segura começa pelo próprio terreno. Gargantas, passagens entre rochas, margens escorregadias e encostas, onde o animal perde escolha, funcionam como funis naturais. Você não precisa cavar um poço perfeito para criar uma armadilha. Basta conduzir a presa para um lugar em que ela corre pior, vira mal ou desacelera no instante decisivo. O problema para a arqueologia é que soluções desse tipo quase não sobrevivem. O relevo permanece, mas a intenção humana some facilmente. Por isso, a hipótese continua forte, sem se converter em certeza absoluta. A ideia de conduzir manadas para penhascos existe em muitas reconstruções pré-históricas, mas para neandertais a evidência direta é irregular e exige cautela. Ainda assim, quedas parciais, tropeços em bordas e pânico em descidas íngremes são plausíveis. A cena menos fantasiosa não é um rebanho inteiro despencando como num filme. É um ou dois indivíduos perdendo estabilidade no pior ponto do trajeto. Isso mostra que a armadilha não precisa ser uma máquina visível feita de madeira e cobertura. Pode ser simplesmente a escolha exata do lugar onde a presa passa a jogar sob regras piores. Lama funda, neve fofa
e solo encharcado. Podem ter servido como aliados. Um herbívoro grande, que afunda até perder impulso, vira outro problema, muito diferente daquele animal livre em terreno firme. Essa hipótese aparece justamente porque certos monstros da Era do Gelo parecem improváveis no confronto limpo. O ambiente, então, entra como a peça que reduz a diferença entre humano e presa. O mais plausível talvez seja imaginar uma escala de complexidade, de puro aproveitamento do terreno até pequenas intervenções que quase não deixam rastro. Entre esses extremos existe muito espaço para a criatividade humana. Para a caça menor, a noção de armadilha fica ainda mais flexível. Bloquear saídas de toca, encurralar em fendas ou fechar rotas com galhos e pedra pode não deixar rastro arqueológico, claro, mas faz sentido prático. Você não precisa imaginar engenharia complexa. Em muitos casos, bastaria transformar uma fuga rápida em atraso de segundos. Na pré-história, segundos compram comida. Quando se fala em armadilha, muita gente pensa logo em engenharia pesada. Só que a versão mais realista para neandertais pode ser justamente a mais discreta, apoiada no comportamento previsível do animal. Laços e cordas são difíceis de provar, porque materiais orgânicos somem com facilidade. Por isso, a ausência de evidência não é prova de inexistência. Não dá para afirmar com segurança que neandertais usavam laços sofisticados como tecnologia rotineira, mas a possibilidade de dispositivos simples para pequenos animais continua aberta. O problema da arqueologia é que madeira, fibra e couro raramente sobreviveram para depor. Mesmo sem prova direta perfeita, o raciocínio ecológico continua sólido. Se um vale, uma margem ou uma faixa de neve cria vantagem consistente, grupos atentos tenderiam a reutilizar esse ganho sempre que possível. Outra armadilha possível era o próprio grupo. Pessoas espalhadas em semicírculo, barulho calculado e pressão lateral podem empurrar a presa para a direção desejada. Não parece tão chamativo quanto uma cova coberta, mas é mais compatível com o que sabemos. Coordenação, timing e conhecimento do comportamento animal bastam para transformar humanos em cercas móveis numa paisagem sem cerca nenhuma. É por isso que emboscada e armadilha às vezes parecem irmãs próximas. A diferença entre esperar no melhor ponto e preparar o pior ponto para a presa pode ser menor do que nossa imaginação moderna supõe. Poços cavados de propósito são frequentemente imaginados por quem pensa em caça antiga, mas aqui os cientistas pisam em terreno bem mais escorregadio. Abrir uma cova eficaz para um grande mamífero exige muito trabalho, manutenção e camuflagem. Não é impossível em termos humanos, porém, a prova direta para neandertais é fraca. A teoria existe, mas ocupa a parte mais especulativa do debate. Boa parte do mérito humano estaria menos em construir e mais em reconhecer. A paisagem oferece oportunidades o tempo todo, mas só quem entende o padrão do animal consegue transformá-las em captura. Margens congeladas, gelo fino e travessias de água rasa podiam virar armadilhas sazonais, sem nenhuma construção artificial. Um animal pesado escorrega, quebra superfície, perde velocidade ou se alinha num corredor previsível. Nessas horas, a paisagem faz quase todo o serviço. O mérito humano está em perceber o momento certo. Caça eficiente nem sempre é força bruta. Muitas vezes
é paciência climática. Quanto menor a presa, mais simples e efêmera a solução podia ser. Bloqueios improvisados, pressão humana coordenada e uso de saídas limitadas cabem perfeitamente num cenário onde materiais orgânicos desaparecem quase por completo. As marcas de trauma em esqueletos neandertais chamam atenção, porque muitas lembram lesões de confrontos de alto impacto. Isso combina com a imagem de caça de contato, na qual o caçador chega perto demais do peso, do chifre e do casco. Quando você vê braços, costelas e crânios marcados, não está olhando só para a violência do ambiente. Está vendo o preço corporal de buscar calorias grandes com tecnologia limitada. Essa marca corporal ajuda a ligar anatomia, risco e estratégia numa mesma narrativa. Você não precisa escolher entre força e inteligência. Os dois elementos aparecem misturados no tipo de dano que a caça produzia. Esses ferimentos também dizem outra coisa. Vários indivíduos sobreviveram tempo suficiente para cicatrizar. Isso sugere cuidado dentro do grupo. Um caçador machucado precisa de repouso, alimento, proteção e talvez transporte parcial. Defender-se, então, não era apenas erguer arma contra predador. Era manter gente ferida viva após a caçada. Sem esse apoio, qualquer comunidade perde experiência, memória de rota e força de trabalho. A sobrevivência de indivíduos lesionados também amplia a noção de defesa. Proteger o grupo inclui alimentar, aquecer e esperar a recuperação de quem já pagou o preço do contato próximo. Depois do abate, começava uma corrida contra o tempo. Cortar partes nobres, abrir ossos longos, separar pele, liberar tendões e decidir o que carregar exigia método. Você não arrasta um bisão inteiro por quilômetros, sem custo absurdo. Em muitos casos, o grupo devia desmontar a carcaça no local e transportar o que valia mais. Essa etapa também era defesa, porque o cheiro de sangue convida concorrentes rapidamente. A forma de cortar, separar e transportar partes mostra que logística e anatomia andavam juntas. Quanto melhor o grupo entendia o corpo da presa, menos tempo perdia exposto no local do abate. A medula óssea e a gordura provavelmente tinham valor enorme. Em clima frio, gordura não é luxo, é combustível biológico. Por isso, fraturas intencionais em ossos aparecem tanto nas discussões arqueológicas. O grupo não buscava apenas carne visível, buscava energia concentrada, cérebro de presa quando possível, órgãos úteis e reservas menos concorridas por carniceiros superficiais. Aproveitar tudo era parte da inteligência de caça. Em climas frios, gordura e tutano valiam mais do que parecem aos olhos modernos. Não era capricho culinário, mas combustível vital para manter corpo e mobilidade. Couro, tendões e ossos prolongavam o valor do abate. Tendões viram amarração, couro pode proteger do frio e ossos rendem ferramentas ou suportes. Caçar um animal grande não era ganhar só um jantar, era abastecer a tecnologia cotidiana. Isso ajuda a explicar por que certos riscos pareciam aceitáveis. O retorno atravessava dias ou semanas, reduzindo a necessidade de novas saídas imediatas quando o clima piorava. Isso transforma o animal abatido em pacote de recursos múltiplos. Carne alimenta, couro protege, tendão amarra, osso vira ferramenta e gordura sustenta dias futuros. A divisão de tarefas dentro do grupo talvez variasse com idade, experiência e oportunidade. Nem todo mundo precisava avançar na linha de choque.
Alguém podia vigiar rota de fuga, outro preparar o local de processamento, outro proteger crianças e recursos no abrigo. Essa distribuição faz mais sentido do que imaginar todos fazendo a mesma coisa. Sobreviver bem é especializar risco, não compartilhar perigo de modo burro. Distribuir funções reduz caos. Enquanto alguns se aproximam da presa, outros podem vigiar, preparar a volta, proteger crianças ou organizar o processamento posterior. O aprendizado da caça provavelmente começava cedo pela observação. Você aprende pegadas, vento, fezes, sons de alarme e postura de aproximação vendo adultos repetirem decisões. Armas são parte da história, mas percepção é o núcleo. Uma criança que reconhece trilha recente ou entende o silêncio estranho das aves já entra no sistema de sobrevivência do grupo. A cultura técnica não vive só nas mãos, vive na atenção ensinada. Esse aprendizado silencioso talvez começasse muito cedo. Uma pessoa aprende a sobreviver, vendo como o grupo lê vento, pegada, som e hesitação do animal. Comunicação importa mais do que muita gente imagina. Mesmo que o debate sobre linguagem detalhada continue aberto, qualquer operação de cerco pede sinais, ritmo e leitura mútua. Gestos, assobios discretos, olhares e memórias de rota podem bastar para uma coordenação impressionante. O erro comum é achar que, sem fala moderna idêntica à nossa, não haveria estratégia complexa. O ambiente mostra que coordenação pode existir em muitos formatos. O debate sobre linguagem não apaga a evidência de coordenação. Gesto, olhar, pausa e memória compartilhada podem criar ação complexa sem exigir diálogo idêntico ao nosso. À noite, defesa e caça se encontram de novo. O abrigo precisa ser escolhido pensando em vento, visibilidade da entrada, proximidade de água e chance de visita de predadores. Uma gruta profunda pode proteger do frio e, ao mesmo tempo, prender fumaça ou esconder perigo lá dentro. Um abrigo aberto facilita a fuga, mas expõe ao clima. Toda escolha noturna é um equilíbrio entre conforto, alerta e acesso a recursos. A defesa noturna começa na escolha do lugar. Abrigo bom demais para humanos também pode parecer bom demais para um urso, uma hiena ou outro ocupante menos convidativo. Nem toda a carne vinha de caça ativa. Em alguns contextos, aproveitar carcaças encontradas faz sentido. Isso não transforma os neandertais em meros carniceiros. Significa oportunismo inteligente. Se um animal caiu, atolou, morreu no gelo, ou foi abandonado parcialmente por predadores, o grupo podia entrar, avaliar risco e extrair o máximo antes da chegada de competidores. Sobrevivência real mistura bravura com capacidade de não desperdiçar sorte. O oportunismo diante de carcaças encontradas não diminui a habilidade. Pelo contrário, mostra que inteligência ecológica inclui saber reconhecer sorte rara e agir rápido sem moralizar a fonte do alimento. Chegando até aqui, você já percebeu que caça neandertal não era bagunça nem milagre. Era cálculo, risco e adaptação. Então, fortalece o canal Senhor Primal com seu like e sua inscrição, porque a parte final ainda vai juntar clima, falhas, defesa do abrigo e o debate sobre o que realmente separava eles de outros humanos caçadores. E comenta também: você acha que eles usavam mais coragem ou mais inteligência do terreno? A relação com predadores talvez os tenha tornado ótimos leitores de sinais.
pegadas frescas de hiena perto de ossos, odor forte em entrada de caverna, marcas de unha em tronco, urina, fezes e silêncio incomum do entorno avisavam mais do que palavras. Defender-se bem começa horas antes do confronto. Em ecossistemas duros, a tensão sensorial é arma tão importante quanto pedra afiada. Quem percebe cedo precisa lutar menos. Ler sinais de predadores no entorno talvez fosse tão rotineiro quanto ler rastro de presa. Quem entende a paisagem em duas direções caça melhor e morre menos. Há também a hipótese de uso ritual ou simbólico de partes animais, mas, na rotina da sobrevivência, o primeiro significado era material. Chifre, osso, pele e dente não são troféus vazios, quando tudo ao redor consome energia. Mesmo assim, um grupo que convive intimamente com grandes bichos inevitavelmente constrói memória, medo e talvez respeito em torno deles. A caça não era só mecânica. Ela marcava identidade e imaginação. O vínculo emocional com grandes animais provavelmente misturava utilidade, medo e memória. Depois de muitos encontros perigosos, é difícil imaginar que eles fossem apenas carne ambulante aos olhos do grupo. Em períodos de escassez, a defesa podia se voltar contra outros humanos ou grupos rivais, embora o registro não permita narrativas simples. O ponto importante é que caça e proteção não ocorriam num mundo vazio. Você disputa trilhas, fontes, abrigos e carcaças. Isso aumenta o valor do planejamento. Um bando humano cansado depois do abate fica vulnerável. Proteger a comida obtida talvez fosse tão difícil quanto derrubar a presa. Quando a comida já estava no chão, começava outra disputa. Proteger o resultado contra rivais, animais ou a própria exaustão do grupo. Obter alimento e mantê-lo eram desafios diferentes. Os neandertais também precisavam administrar fracasso. Nem toda emboscada fecha, nem todo golpe entra no lugar certo, nem todo rastro leva a um animal alcançável. A imagem de predadores perfeitos não combina com a realidade. O que impressiona é que, mesmo falhando, eles insistiram por centenas de milhares de anos em ambientes muito exigentes. Isso só acontece quando o sistema de decisão funciona melhor do que o acaso. A insistência do modo de vida neandertal por tanto tempo sugere que o sistema funcionava de verdade. Havia falhas, mas também uma capacidade constante de ajustar tática sem perder o núcleo da sobrevivência. Quando o inverno apertava, o cálculo mudava. Seguir rebanhos, economizar movimento e priorizar presas de maior retorno pode ter sido essencial. Em estações mais brandas, a dieta poderia se abrir para peixes, mariscos, aves, pequenos mamíferos e coleta complementar. Esse ajuste sazonal derruba a ideia de um comportamento fixo. O Neandertal não é interessante por repetir sempre a mesma técnica, mas por trocar de tática sem perder identidade. A sazonalidade reforça essa plasticidade. Um mesmo grupo podia parecer especialista em grandes rebanhos numa época e oportunista, refinado em outra, sem contradição alguma. Em alguns sítios do sudoeste da França, ossos de grandes herbívoros aparecem lado a lado, com instrumentos de pedra e marcas claras de processamento. O padrão sugere visitas repetidas a locais vantajosos, não encontros aleatórios. Você escolhe lugares onde os animais passam, onde há rota de transporte viável e onde o grupo consegue enxergar a ameaça cedo.
A arqueologia de caça é, em grande parte, a arqueologia de paisagem bem escolhida. A soma desses indícios vale mais do que qualquer vestígio isolado. Quando paisagem, ferramenta e ossos contam histórias compatíveis, a reconstrução ganha firmeza. No Levante, ambientes mais variados abrem um cardápio ecológico diferente do das estepes geladas do norte. Cervos, gazelas, bovinos e outros ungulados entram em cena conforme a região e o clima oscilam. Isso é importante porque mostra que o comportamento neandertal não era uma prisão do gelo. Eles também sabiam operar em mosaicos de vegetação, usando sombra, relevo e passagens de água para reduzir a vantagem da presa. Esse contexto regional é importante porque impede caricaturas. O neandertal de uma costa não precisava agir como o neandertal de uma estepe gelada para continuar sendo neandertal. Na Península Ibérica, a combinação de montanhas, vales e zonas costeiras sugere estratégias muito distintas em distâncias relativamente curtas. Cabras selvagens em encostas, cervos em áreas de mata, recursos marinhos em certos pontos e caça oportunista menor. Formam um retrato flexível. Quando você tenta resumir tudo em um único modelo, perde o principal. O neandertal muda de método porque a paisagem exige, não porque segue ritual rígido. O mosaico ambiental obriga a pensar em repertório, não em receita única. O mesmo corpo humano responde de formas diferentes quando muda a geografia ao redor. Em regiões frias da Europa Central, rebanhos de rena e cavalo ajudam a imaginar ocupações ligadas a rotas migratórias. Você observa a passagem, aprende calendário do animal e reduz o fator surpresa. Essa previsibilidade relativa pode ter sido ouro puro em tempos climáticos severos. Não é coincidência que tantas reconstruções insistam em emboscadas sazonais. Em ambientes duros, prever movimento de presa equivale a ganhar dias de vida. Rotas repetidas e locais vantajosos sugerem memória coletiva do espaço. Isso aproxima caça e tradição, porque um bom lugar continua bom para quem sabe reconhecê-lo. Há sítios em que a seleção anatômica dos ossos transportados chama atenção. Certas partes aparecem mais que outras, sugerindo escolha consciente do que valia carregar. Isso não só fala de dieta. Fala de risco, distância, peso e urgência. Se o grupo deixa partes menos nobres no local e leva segmentos mais energéticos, está fazendo cálculo logístico. Caçar bem inclui saber desistir do que pesa demais para o retorno oferecido. A seleção das partes transportadas faz a arqueologia conversar com logística. Peso, distância e valor energético deixam marcas tão eloquentes quanto a própria ferida na presa. O uso de cavernas também complica o quadro. Algumas funcionaram como abrigo humano em certos momentos e como toca de carnívoros em outros. Quando você encontra restos misturados, precisa perguntar: quem matou, quem comeu depois, quem ocupou primeiro e quem chegou por último? Essa confusão é justamente o motivo pelo qual teorias sobre defesa são tão cautelosas. A fronteira entre caçador, carniceiro e disputante nem sempre vem etiquetada. A mistura entre ocupação humana e de carnívoros lembra como esses espaços eram disputados. Reconstruir uma cena exige separar quem matou, quem aproveitou e quem chegou depois. Ferimentos perfurantes em ossadas de animais, combinados com experimentos modernos, ajudam a imaginar o uso de lanças de estocada.
Pesquisadores tentam reproduzir impactos em carcaças e observar como a ponta entra, onde quebra e que marcas deixa. Não é prova cinematográfica de uma cena exata, mas aproxima biomecânica e arqueologia. Aos poucos, o que parecia mito brutal ganha contorno técnico, feito de ângulo, força e tecido atravessado. Experimentos modernos com lanças e carcaças não reproduzem o passado inteiro, mas ajudam a medir o que seria biomecanicamente plausível num encontro real. A ausência quase total de armadilhas preservadas não deveria surpreender tanto. Madeira apodrece, fibra some, cobertura vegetal desaparece e o terreno muda de forma ao longo de milênios. É muito mais fácil uma ponta de pedra atravessar o tempo do que uma estrutura leve de captura. Por isso, a discussão sobre armadilhas exige humildade. O silêncio do registro pode refletir tanto inexistência quanto fragilidade dos materiais usados. A fragilidade de madeira, fibra e couro explica por que muitas soluções eficazes simplesmente desapareceram do registro. A ausência material precisa ser lida com cuidado. Quando pesquisadores comparam neandertais a caçadores humanos recentes que usam pouco metal e muito conhecimento ecológico, não estão dizendo que tudo era igual. Estão buscando analogias funcionais. Gente separada por milênios ainda responde a problemas parecidos. Como chegar perto de um animal, como cercar, como dividir tarefas e como evitar virar presa. Essas comparações não fecham o caso, mas ajudam a enxergar soluções plausíveis para a pré-história. Analogias com caçadores humanos recentes não servem como cópia direta, e sim como laboratório comparativo para problemas ecológicos parecidos. Uma descoberta isolada nunca resolve a história inteira. O quadro mais forte surge quando linhas diferentes concordam: tipo de presa, marcas de corte, fraturas, idade dos animais abatidos, ferramentas, ambiente e anatomia dos próprios caçadores. Quando muitas peças apontam na mesma direção, a hipótese ganha peso. Foi assim que a imagem do Neandertal passivo foi cedendo lugar à de um predador eficiente, mesmo sem a tecnologia leve dos humanos posteriores. Quando várias linhas de evidência convergem, o retrato muda de escala. O que antes parecia suposição vira hipótese robusta, sustentada por repetição de padrões. Existe um erro comum ao imaginar a caça neandertal: pensar que sucesso significava sempre matar imediatamente. Muitas vezes, o primeiro objetivo era ferir, desacelerar, separar do grupo ou obrigar a presa a mudar de rota. Você cria vantagem em etapas. Um animal cansado, confuso ou ligeiramente lesionado deixa de ser um muro de músculo e passa a ser um problema administrável. A caçada, então, vira sequência de decisões curtas, não explosão única de bravura. Rastros contam histórias inteiras para quem sabe ler. Profundidade da pegada, direção do casco, lama recente, neve quebrada, pelos presos em arbusto e cheiro mais forte de urina ou fezes, dizem peso, velocidade e frescor da passagem. Você praticamente conversa com um animal ausente quando interpreta esses sinais. Essa leitura diminui o acaso e economiza energia, algo essencial em climas frios, onde cada deslocamento inútil cobra caro do corpo. O vento era um juiz invisível. Aproximar-se contra o cheiro que denuncia sua presença pode arruinar horas de observação. Por isso, muita reconstrução sobre neandertais destaca posicionamento lateral ou frontal em relação ao ar. Não parece detalhe
cinematográfico, mas é detalhe vital. Um cervo alerta, um cavalo nervoso ou um bisão desconfiado reagem antes de você alcançar a distância de uso da lança. Caçar sem pensar no vento é convidar o fracasso. O som também importava. Cascalho solto, gelo fino quebrando, galho seco e respiração pesada viram alarmes, involuntários na hora errada. Em ambientes abertos, o silêncio do grupo talvez fosse mais valioso que a velocidade. Em mata fechada, ruídos controlados poderiam até servir para desviar a atenção da presa para o lado oposto do ataque principal. Nem todo barulho é erro. Em certos momentos, ruído é ferramenta. O segredo está em quem controla o tempo do som. Em áreas de neve, a leitura da superfície provavelmente oferecia vantagens especiais. Você identifica trilhas, escolhe passagens menos fundas e prevê onde um animal pesado vai afundar mais. A neve também expõe você. Então, a paisagem é ao mesmo tempo aliada e traidora. Um grupo bem treinado pode usar essa ambiguidade a seu favor, aproximando-se por locais mais duros enquanto empurra a presa para zonas de pior apoio. O inverno cria problemas, mas entrega pistas visíveis. A água rasa é outro cenário poderoso. Rios estreitos, margens lodosas e áreas alagadas reduzem tração, quebram ritmo de fuga e criam linhas previsíveis de passagem. Um grande herbívoro que perde firmeza por alguns segundos deixa de dominar totalmente a cena. Por isso, muitos modelos de caça antiga colocam o confronto perto de água, não por acaso, mas por física simples. Onde a presa pisa pior, a lança humana precisa de menos milagre para funcionar. Você pode imaginar a preparação de uma saída como uma pequena operação militar sem metal, sem mapa desenhado e sem rádio. Ainda assim, existe planejamento de rota, escolha de horário, posição relativa dos integrantes, ferramentas de apoio e noção de retirada. Sair para caçar sem pensar no retorno é metade do desastre. O grupo precisava prever não só o ataque, mas o caminho de volta carregando peso, talvez com alguém ferido, talvez sob mudança brusca do tempo. A idade dos animais abatidos também interessa. Presas muito jovens, muito velhas, doentes, isoladas ou presas no terreno representam oportunidades mais seguras do que adultos saudáveis no auge da força. Isso não significa covardia, significa economia de risco. Um caçador que busca sempre o alvo mais impressionante pode morrer antes de virar lenda. O cálculo mais racional é escolher a presa que oferece melhor relação entre retorno energético e chance de sobrevivência do grupo inteiro. A estação do cio de certos ungulados podia mudar completamente a janela de caça. Machos disputando fêmeas ficam mais agressivos, mas às vezes menos atentos ao entorno. Esse excesso de foco interno pode abrir espaço para a aproximação melhor. Em compensação, o confronto se torna mais violento quando o ataque começa. É o tipo de situação em que oportunidade e perigo sobem juntos. A pré-história raramente oferece vantagem sem cobrar outra conta em seguida. Quando a caça grande falhava repetidas vezes, a flexibilidade virava salvação. Pequenos mamíferos, ovos, peixes, moluscos e carcaças ocasionais não têm o glamour do mamute, mas seguram a continuidade do grupo. Sobrevivência de longo prazo depende mais de consistência do que de cenas épicas. É por isso que a imagem do Neandertal exclusivamente obcecado por megafauna parece pobre demais. Quem viveu tanto tempo
Em ambientes duros, certamente soube baixar a ambição quando precisava. Outro ponto, pouco lembrado, é o cheiro do sangue. Depois do abate, a carcaça se transforma em farol biológico para qualquer competidor da região. Isso pressiona o grupo a agir depressa e com método. Separar gordura, órgãos, carne útil e partes transportáveis não é só eficiência econômica, é diminuir o tempo de exposição. Enquanto um corta, outro vigia. Enquanto um quebra osso, outro escuta o entorno. A cena de processamento já é, por si só, uma operação defensiva. Existe ainda a possibilidade de reuso de locais de matança. Se certa curva do vale, certa margem ou certo corredor de pedras funcionou uma vez, faz sentido voltar e observar de novo em outra estação. A paisagem vira ferramenta aprendida. Você não começa toda a caçada do zero. Acumula memória de pontos bons e pontos traiçoeiros. Esse tipo de fidelidade a lugares eficazes pode explicar por que alguns sítios parecem registrar atividades repetidas em vez de eventos totalmente casuais. Em paisagens abertas, visibilidade é bênção e problema. Você enxerga mais longe, detecta rebanho antes e percebe predadores cedo, mas também é visto com facilidade. Isso favorece aproximações por desnível, luz baixa, neblina, vegetação rala mais alta ou linhas de solo que quebrem a silhueta humana. Em terreno fechado, acontece o contrário. É mais fácil esconder-se, porém, mais fácil ser surpreendido. Cada bioma troca uma dificuldade por outra, e a técnica precisa acompanhar essa troca. A anatomia das mãos neandertais sugere firmeza impressionante na pegada. Isso faz sentido para uso repetido de ferramentas, raspagem intensa e controle de armas robustas. Quando você imagina o momento do impacto, essa força de mão e antebraço deixa de ser detalhe anatômico e vira fator de vida ou morte. Uma arma que vibra demais, escapa ou entra no ângulo errado, pode não deter a carga da presa. O corpo inteiro precisava conversar com o instrumento. Os ombros largos e o tronco poderoso também ajudam a entender por que tantos pesquisadores enfatizam combate curto. Não porque eles fossem incapazes de pensar além da força, mas porque o corpo parece preparado para gerar potência em espaços compactos. Isso combina com emboscadas, aproximações próximas e golpes decisivos, em vez de chuva de projéteis a longa distância. A biomecânica não dita tudo, porém, oferece limites e vantagens. E caçadores eficientes costumam jogar dentro das suas vantagens. A dor devia estar sempre perto. Arranhões, hematomas, torções, cortes e pancadas provavelmente faziam parte da rotina de quem lida com pedra, carcaça, frio e animais pesados. Isso muda a forma como você pensa a defesa. Proteger-se não era evitar todo o dano, era evitar o dano incapacitante. Um grupo podia tolerar pequenos machucados frequentes, mas não a perda de mobilidade de um bom caçador. Toda estratégia que reduz ferimentos graves já é vitória operacional. Uma coisa é rastrear, outra é decidir abandonar o rastro. Essa escolha revela inteligência. Seguir pegadas antigas demais, entrar em terreno ruim perto do anoitecer ou insistir numa presa já alerta pode custar mais do que rende. Saber desistir salva a gente. A narrativa popular adora obstinação cega, mas a ecologia real recompensa prudência. Em milhares de dias de sobrevivência, o grupo que volta sem abate, porém inteiro, às vezes vence mais do que o grupo que arrisca demais
por glória imediata. Em certos contextos, o fogo pode ter ajudado até na conservação temporária de espaço ao redor do acampamento. Claridade, fumaça e cheiro alteram a dinâmica da noite para carnívoros que preferem aproximação discreta. Isso não significa segurança total. Significa mudar probabilidades. Quando o breu esconde olhos e movimento, qualquer ferramenta que devolva alguns metros de controle visual já vale muito. A fogueira, então, não é só conforto emocional. É tecnologia espacial contra a surpresa. Também vale pensar na madeira como material nobre, não secundário. Como quase sempre apodrece, ela some do registro e deixa a falsa impressão de pobreza tecnológica. Só que cabos, estacas, lanças, bastões, suportes e talvez estruturas leves de bloqueio podem ter sido centrais. A pré-história fica artificialmente mais pedregosa do que realmente foi, porque a pedra sobrevive melhor. Em vida cotidiana, muita solução importante talvez fosse de madeira trabalhada com grande competência. A cooperação provavelmente incluía confiança emocional. Em caça de aproximação, você depende de que o outro não recue cedo demais, não faça barulho no momento errado e não mude de posição sem aviso implícito. Essa confiança não nasce no instante do ataque. Ela é construída no convívio, em saídas anteriores, na partilha do alimento e no cuidado com feridos. Grupos que se conhecem bem movimentam-se com menos palavras. Isso, num ambiente duro, é uma forma silenciosa de tecnologia social. O medo da presa também importa. Animais grandes não são máquinas de avançar. Eles hesitam, blefam, testam rota e escolhem entre fuga e confronto conforme espaço, vento, surpresa e disposição do grupo humano. Conhecer esse medo é tão útil quanto conhecer a própria coragem. Uma presa encurralada reage diferente de uma presa com duas saídas livres. É por isso que caçar bem não significa apenas ferir. Significa manipular o momento psicológico do animal antes do impacto físico. Quando se fala em mamutes e rinocerontes lanosos, a tentação do exagero é enorme. Só que o cenário mais plausível costuma ser menos hollywoodiano. Em vez de imaginar ataques frontais frequentes contra adultos perfeitos, faz mais sentido considerar oportunidades raras, indivíduos jovens, doentes, isolados, atolados ou aproveitamento de carcaças encontradas. Isso não reduz a capacidade neandertal. Mostra apenas que predadores competentes não precisam escolher sempre a opção mais teatral para serem eficientes. Os vestígios de corte em ossos não mostram apenas alimentação, mostram sequência de ações. Onde a lâmina entrou, em que ordem a carcaça foi aberta, quais regiões foram separadas primeiro, tudo isso sugere familiaridade com a anatomia animal. Você aprende rapidamente onde está a carne mais acessível, onde um tendão trava o movimento e onde um osso vale ser quebrado. Essa intimidade corporal entre caçador e presa é um conhecimento técnico acumulado por gerações. Mesmo o fracasso podia deixar aprendizado concreto. Uma carga mal calculada, um animal perdido na névoa, uma rota que parecia boa e se revelou armadilha para os humanos. Tudo isso alimenta memória coletiva. A diferença entre um grupo durável e um grupo azarado pode estar na capacidade de transformar erro em regra prática. A arqueologia raramente registra essa memória, mas ela deve ter sido decisiva. Sobreviver por tanto tempo exige cultura de correção, não mera repetição cega. Em vales estreitos, a topografia cria um tipo de tabuleiro. Você lê
onde a presa pode virar, onde acelera, onde hesita e onde a visão dela se fecha por segundos. Um grupo que conhece o vale transforma a geografia em tática. Isso ajuda a explicar por que certos lugares parecem mais favoráveis à caça de contato. Não porque os neandertais fossem imprudentes por natureza, mas porque aprendiam a escolher cenas em que a distância perigosa durava menos tempo. Em encostas, o sentido do ataque faz toda a diferença. Subir atrás de um animal ágil pode ser suicídio. Esperar abaixo de uma passagem ou acima de um retorno estreito muda as probabilidades. Cabras, íbex e outras presas de relevo ensinam essa lição de forma dura. O terreno não é pano de fundo. Ele decide ângulo, velocidade e fadiga. Caçadores que entendem isso não lutam contra a montanha. Fazem a montanha lutar ao lado deles. As pegadas humanas também podiam denunciar o grupo a outros humanos ou predadores. Depois de uma matança, marcas no solo, cheiro e restos visíveis transformam a área em ponto sensível. Isso sugere preocupação com limpeza parcial, retirada rápida ou escolha de locais menos expostos. Defender-se não termina quando a presa cai. Às vezes, o momento mais vulnerável começa ali. Gente carregando carne pesa mais, move-se pior e chama a atenção de qualquer observador faminto da região. Você talvez imagine que a caça fosse território exclusivamente masculino, mas a certeza sobre divisão rígida de gênero para neandertais é muito menor do que o senso comum sugere. Dependendo do grupo, do ambiente e da tarefa, participação podia variar bastante. Rastreamento, processamento, vigilância, transporte e mesmo ataque não precisam seguir uma linha fixa, copiada de estereótipos modernos. Em sociedades pequenas, flexibilidade de função costuma ser vantagem, não exceção. O frio extremo mudava inclusive a forma de ferir e ser ferido. Músculos rígidos, mãos dormentes, chão duro ou escorregadio e roupas de couro espesso alteram mobilidade, pegada e recuperação. O mesmo golpe que funcionaria bem em clima mais ameno pode falhar quando o corpo perde sensibilidade. Isso ajuda a entender por que prudência, fogo, abrigo e timing não são detalhes periféricos. Em ambientes gelados, a física do corpo humano já entra na luta antes do animal aparecer. Em momentos de pouca visibilidade, como névoa, neve leve ou crepúsculo, a caça pode ganhar vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. Você se esconde melhor, mas calcula pior distância e reação. Um grupo experiente talvez soubesse exatamente quanta obscuridade ajuda e a partir de qual ponto ela começa a atrapalhar mais do que protege. Esse controle fino do momento certo não aparece preservado em osso nenhum, porém faz enorme diferença em qualquer reconstrução séria. Às vezes, a melhor defesa era simplesmente não disputar. Se uma caverna cheira a urso recente ou uma carcaça já atraiu hienas demais, recuar não é fraqueza, é seleção de risco. A visão romantizada de valentia contínua distorce a ecologia humana. Viver muito tempo em paisagens perigosas exige um senso muito refinado de quando avançar e quando sair. A coragem que deixa descendentes é a que sabe medir custo, não a que busca espetáculo. Quando um animal ferido escapava por algum tempo, o rastro de sangue virava pista poderosa, mas também armadilha. Segui-lo depressa demais pode levar o grupo para terreno ruim ou para um contra-ataque inesperado da presa acuada. Nessa hora, a experiência pesa muito.
Há diferença entre perseguir para fechar o abate e correr para dentro do erro do animal. Caça competente é feita de freios mentais, não só de impulso após ver sangue. Carregar carne em clima frio tem vantagens e problemas. A baixa temperatura ajuda a conservação por mais tempo, mas o peso continua enorme e o corpo cansado perde calor rápido. Couro, tendão e gordura adicionam volume à carga. Isso sugere uso inteligente de partes de maior valor, talvez idas e voltas curtas, ou até consumo inicial no próprio local. Cada solução depende de distância, relevo, presença de crianças e risco de perder a carcaça para competidores. Algumas reconstruções imaginam caçadas repetidas nos mesmos calendários migratórios, quase como encontros marcados entre humanos e rebanhos. A ideia é plausível, porque muitos animais seguem padrões sazonais, relativamente previsíveis. Se você aprende quando eles cruzam certo vale ou descem certa encosta, reduz imensamente o custo de busca. A inteligência aí não está em inventar tecnologia mirabolante, mas em alinhar sua presença ao relógio ecológico da presa. Os neandertais provavelmente conheciam bem o comportamento pós-ferimento de cada espécie. Um javali reage de um jeito, um cervo de outro, um bovino pesado de outro completamente diferente. Saber o que esperar depois do primeiro golpe evita aproximações suicidas. Esse conhecimento não nasce de teoria abstrata, nasce de gerações vendo animais reais morrerem, escaparem, atacarem e tombarem. É ciência prática construída sem papel, porém testada pela consequência. Até o modo de cortar uma pele pode ter implicações defensivas. Um couro retirado com menos dano vira roupa, cobertura ou proteção contra o vento. Isso reduz exposição futura e melhora a recuperação do grupo inteiro. O abate, portanto, se estende para além do dia da caça. A defesa contra o frio de amanhã começa no jeito como você processa o animal hoje. Poucas coisas na pré-história eram compartimentos isolados. Quase tudo se conectava em cadeia. Em áreas costeiras, a relação com mariscos, focas e peixes mostra que defesa nem sempre significava encarar chifres ou garras. Às vezes, o perigo vinha de ondas, rochas escorregadias, maré errada e frio úmido. Isso amplia a noção de habilidade neandertal. Eles não precisavam escolher entre bravura terrestre e incompetência costeira. Um grupo pode ser excelente com grandes mamíferos e, em outro contexto, aproveitar recursos mais previsíveis de água e costa. Outra ideia relevante é a de silêncio ritualizado antes do ataque. Não no sentido místico obrigatório, mas como disciplina corporal. Respirar menos alto, pisar em sequência favorável, esperar o mesmo gesto de início e suportar a tensão, sem se precipitar, exige treino social. Você não ensina isso só com ordem verbal. Ensina por repetição compartilhada. A caça, então, forma também o caráter do grupo, moldando paciência e controle de impulso em situações críticas. A disputa por abrigos pode ter sido tão séria quanto a disputa por carne. Uma caverna seca, bem posicionada e com boa visibilidade da entrada, vale muito num ambiente hostil. Só que exatamente por valer muito, ela também interessa a carnívoros. Isso cria um tipo de defesa territorial silenciosa. Rastrear a ocupação anterior, perceber odores, avaliar restos no chão e decidir se aquela proteção aparente é realmente segura ou uma armadilha esperando no escuro.
quando a carcaça era grande demais para transporte integral. A escolha das partes prioritárias dizia muito sobre a lógica do grupo. Costelas, membros, gordura interna, cabeça e ossos longos não pesam o mesmo, nem rendem o mesmo. A seleção provavelmente seguia uma mistura de valor nutricional, facilidade de remoção e distância até o abrigo. Esse cálculo frio mostra como a caça neandertal está longe da imagem de impulso bruto. Havia logística embutida em cada corte. Você também pode pensar no cheiro humano como ferramenta ofensiva e problema defensivo. Em alguns momentos, evitar que a presa detecte sua presença é essencial. Em outros, deixar cheiro ou presença forte pode afastar competidores menores da carcaça por algum tempo. A mesma característica muda de valor conforme a fase da operação. Isso reforça a ideia central de todo esse tema. Nada é simples. A mesma coisa que atrapalha antes do ataque pode ajudar depois do abate. A resistência mental merecia tanto destaque quanto a força física. Ficar imóvel no frio, esperar o momento exato, voltar de mãos vazias sem desorganizar o grupo, suportar ferimentos e ainda aprender com o erro exige disciplina psicológica rara. O caçador pré-histórico não vive de adrenalina contínua. Vive de autocontrole, recuperação e atenção prolongada. Sem isso, qualquer vantagem corporal se dissolve rápido em decisões precipitadas ou desgaste acumulado. Quando um grupo seguia animais migratórios, seguia também um calendário invisível feito de estações, plantas, degelo e rotas tradicionais. Essa memória ecológica pode ter funcionado quase como mapa mental herdado. Você sabe onde a presa costuma aparecer, quando o vale enche de vida e quando não vale gastar energia naquele caminho. A caça, então, não é só reação ao presente. É previsão baseada em muitos anos de observação compartilhada. Em certas regiões, a vegetação mais densa favorecia aproximações muito curtas. Isso ajuda a entender por que uma arma de choque próximo podia ser tão importante. Entre troncos, arbustos e curvas de terreno, a distância cai depressa. O perigo aumenta, mas a vantagem do animal em corrida longa diminui. A floresta não é apenas cenário bonito na imaginação, ela altera completamente a física do encontro, comprimindo o tempo de resposta para ambos os lados. A própria constituição robusta dos neandertais talvez ajudasse a absorver parte dos impactos inevitáveis da vida de caça. Isso não os tornava invulneráveis, claro, mas sugere um corpo preparado para esforço intenso, frio e choques repetidos. Quando se compara esse conjunto anatômico a um modo de caça de curta distância, a combinação faz sentido. O corpo não prova o comportamento sozinho, porém, conversa bem com a hipótese de confrontos, controlados e muito arriscados. Uma defesa eficaz do acampamento provavelmente combinava fogo, posição, vigilância e organização dos restos. Ossos espalhados, gordura exposta e lixo mal colocado convidam visitantes indesejados. Manter o espaço relativamente controlado reduz cheiro, surpresa e confusão em caso de aproximação noturna. Até aqui, a ideia parece doméstica, mas ela é profundamente estratégica. Em ecossistemas lotados de competidores, a arrumação do abrigo pode ser diferença entre descanso e ataque repentino. Os cientistas discutem bastante se a diferença entre neandertais e humanos modernos estava mais no tipo de arma ou na amplitude do repertório. Talvez o ponto não seja escolher um único fator.
Pode ter sido a soma entre alcance, variedade, redes sociais maiores e inovação cumulativa. Ainda assim, isso não apaga a competência neandertal. Só mostra que eficiência não precisa ser idêntica para ser real. Eles foram caçadores formidáveis com um conjunto diferente de soluções. Talvez a imagem mais justa seja esta. Você vê um grupo que conhece a paisagem como se ela falasse, reconhece o humor do clima, lê o corpo do animal e calcula risco com base em fome, ferimento e distância até o abrigo. Nada disso depende de civilização escrita. Depende de atenção treinada, tradição transmitida e coragem disciplinada. É assim que caça, defesa, armas e possíveis armadilhas se encaixam numa mesma história de sobrevivência inteligente. A maneira como o grupo se posicionava diante do vento frio também interfere na defesa. Ficar congelando antes do ataque reduz precisão, força de pegada e capacidade de reação. Isso significa que espera longa demais pode ser tão perigosa quanto pressa excessiva. Talvez por isso, certas emboscadas dependessem de pontos de observação relativamente protegidos ou de revezamento entre integrantes. O corpo humano não é detalhe neutro. Ele limita quanto tempo a estratégia pode ficar parada no frio. Vale notar que uma arma eficiente contra herbívoro nem sempre é ideal contra carnívoro. Contra um bisão, você quer parar massa e controlar distância no instante do impacto. Contra lobos insistentes, o objetivo pode ser manter vários focinhos afastados, intimidar e abrir caminho para a retirada. Isso sugere repertório flexível de uso, não inventário fixo de objetos. A mesma lança muda de função conforme o inimigo, e a mente do grupo precisa mudar junto. Em terrenos pedregosos, quedas humanas podem ser tão letais quanto a presa. Um tornozelo torcido, uma mão aberta numa rocha ou uma costela atingida ao rolar em costa abaixo já comprometem a caçada e os dias seguintes. Isso reforça porque tantas reconstruções sérias evitam imaginar corridas loucas e intermináveis. A estratégia mais plausível é economizar movimento, escolher a aproximação melhor e lutar apenas quando o cenário oferece alguma vantagem concreta ao grupo. Outra pista interessante está no aproveitamento de animais em diferentes idades do ano. Filhotes crescem, adultos mudam massa. Gordura oscila com estação e deslocamentos sazonais reorganizam o acesso. Um grupo atento a esses ciclos transforma calendário natural em tecnologia de sobrevivência. Não se trata só de saber qual bicho existe. Trata-se de saber quando ele oferece melhor retorno, quando está mais vulnerável e quando o esforço de persegui-lo deixa de compensar. Quando você junta tudo, percebe que a pergunta sobre armadilhas não pode ser separada da pergunta sobre inteligência ambiental. Mesmo que não tenham cavado grandes fossos com frequência, os neandertais parecem ter usado desnível, água, neve, pedra e comportamento previsível da presa como mecanismos de captura. Em outras palavras, a armadilha talvez não estivesse construída sobre a paisagem. A própria paisagem, lida corretamente, já era a armadilha. Existe ainda a questão do descanso entre saídas. Um grupo não pode viver em caça máxima todos os dias sem quebrar o próprio corpo, recuperar-se, reparar armas, tratar machucados, secar couro e observar o clima faz parte do ciclo de predação. Isso importa
porque defesa também é gestão de energia. Quem gasta tudo numa única semana de azar entra na próxima ainda mais vulnerável. A continuidade do grupo depende de alternar esforço extremo com manutenção cuidadosa. Outro detalhe pouco falado é a direção da luz. Sol baixo, reflexo em neve, sombra de encosta e brilho de água interferem na visão de presa e caçador. Você não enxerga igual em todo horário. Um animal que olha contra a claridade perde parte da leitura. Um humano que se move sombreado ganha alguns segundos preciosos. Esse tipo de microvantagem parece pequeno, mas na caça de aproximação, cada segundo extra vale mais do que muitos metros corridos depois. Há também uma dimensão sonora do próprio animal. Rebanhos fazem ruído diferente de indivíduos isolados. Cascos em pedra falam de velocidade e resfolegar de animal nervoso denuncia estado de alerta. Um grupo habituado a essas pistas pode decidir avançar, recuar ou contornar sem sequer ver a presa diretamente. Isso é importante porque mostra uma inteligência baseada em indícios fragmentados. O Neandertal não precisava de visão perfeita do alvo para começar a montar a estratégia. Quando a presa era menor, o retorno de uma captura individual podia ser modesto, mas a taxa de sucesso provavelmente pesava mais. Em dias de clima ruim ou terreno pouco favorável para grandes mamíferos, garantir alimento menor e relativamente previsível podia ser a escolha mais sensata. Sobreviver não significa sempre escolher o maior prêmio. Significa combinar momentos de ambição alta com períodos de pragmatismo quase doméstico. Essa alternância ajuda a te explicar longevidade do modo de vida. Em áreas com gelo sazonal, a superfície do solo podia mudar de um dia para o outro. Um caminho seguro pela manhã vira armadilha ao entardecer, e uma margem firme deixa de sustentar peso após degelo parcial. Isso obriga a imaginar caçadores extremamente atentos a mudanças rápidas. O terreno não era cenário estático, era parceiro instável. Quem depende dele para atacar e para se defender precisa atualizá-lo mentalmente o tempo todo, como se estivesse lendo um mapa vivo. Também vale lembrar que grandes presas não desaparecem sozinhas depois de abatidas. Sangue, vísceras, pele aberta e gordura exposta modificam completamente o ambiente imediato. Moscas, cheiro, pegadas de aproximação e barulho de corte atraem vida ao redor. O local do sucesso vira instantaneamente o local do perigo. Isso reforça porque o processamento rápido, a vigília e a retirada inteligente devem ter sido tão importantes quanto a própria aproximação inicial com a arma. Você pode imaginar ainda o papel da memória de acidentes passados. Certo ponto da encosta onde alguém caiu, certo val onde o animal quase virou o jogo, certa entrada de abrigo com cheiro persistente de predador. Tudo isso tende a virar referência negativa para futuras decisões. Essa cartografia do erro deve ter sido preciosa. Não se aprende só com os lugares bons. Aprende-se muito com os lugares que quase mataram alguém. Defesa coletiva também nasce dessas lembranças duras. Em grupos pequenos, perder uma pessoa experiente tem impacto desproporcional. Some não apenas um corpo a menos, mas um arquivo de rotas, épocas, sinais e modos de cortar risco. Isso ajuda a entender por que proteger adultos, feridos e idosos, ainda úteis, podia ser uma estratégia brilhante.
Eles carregavam conhecimento ecológico acumulado. A defesa do grupo não era feita apenas com músculos ativos. Era feita também preservando quem sabia onde, quando e como a paisagem deixava de ser inimiga. Algumas diferenças entre sítios talvez reflitam mais oportunidade do que preferência absoluta. Se uma região oferece cabras em encosta, outra rebanhos de rena e outra mariscos na maré certa, o repertório muda naturalmente. Isso evita que a gente trate os neandertais como se obedecessem a uma única identidade alimentar. O traço comum pode não ser a presa escolhida, mas a capacidade de converter qualquer ambiente disponível em sistema relativamente confiável de alimento e proteção. A hipótese de ataques coordenados curtos ganha força justamente porque combina corpo, arma e risco. Você não precisa imaginar longas perseguições em alta velocidade. Basta supor aproximações preparadas, explosões rápidas de contato, retirada organizada e novo fechamento quando a presa perde vantagem. Essa sequência cabe melhor no que sabemos sobre robustez neandertal e sobre os perigos de encarar grandes herbívoros. O predador eficiente nem sempre é o mais rápido. Muitas vezes é o que escolhe melhor o instante do choque. Quando pensamos em defesa, vale incluir também o frio como agressor direto. Hipotermia, dormência e perda de destreza podem matar, mesmo sem predador por perto. Por isso, fogo, abrigo, couro e gordura são partes da mesma equação da lança. Um grupo que come bem, mantém pele útil e controla o espaço noturno aumenta a eficácia da caça seguinte. A cadeia funciona em círculo. Defender-se melhor permite caçar melhor. E caçar melhor permite defender-se por mais tempo. No debate sobre armadilhas, talvez a formulação mais justa seja esta. Os neandertais provavelmente manipularam oportunidades mais do que construíram mecanismos elaborados com frequência. Eles liam onde o animal pisaria mal, onde desaceleraria, onde veria tarde e onde perderia apoio. Esse uso inteligente da geografia pode parecer menos espetacular do que um grande fosso coberto, mas talvez seja justamente por ser simples, repetível e barato que faz tanto sentido dentro da vida real da pré-história. Outro fator decisivo é o retorno ao abrigo com material cortante ainda utilizável. Uma lâmina lascada ou uma ponta danificada no fim da caça compromete o dia seguinte. Por isso, reparar, reaproveitar e até guardar peças boas devia ser parte do sucesso total. A presa não encerrava na história. O estado das ferramentas após o abate também determinava quão seguro o grupo estaria diante do próximo animal ou do próximo predador. Em locais muito ventosos, até a fumaça da fogueira podia ser lida como sinal tático. Se ela baixa demais, incomoda olhos e denuncia posição. Se sobe limpa, ajuda a manter clareza ao redor do acampamento. Esse tipo de detalhe reforça uma ideia central. Neandertais viviam negociando com variáveis físicas concretas: ar, solo, luz, frio, ruído e cheiro não eram pano de fundo. Eram forças ativas que moldavam caça, defesa e descanso. Talvez a síntese mais realista seja imaginar especialistas em oportunidade. Nem sempre donos da arma mais leve, nem sempre cercados pelas condições mais fáceis, mas extremamente bons em reconhecer o momento em que a balança pende alguns graus a favor deles. Quando isso acontecia, avançavam. Quando não acontecia, esperavam, contornavam, aproveitavam outra presa
ou simplesmente recuavam. Essa inteligência de ocasião pode ter sido uma das grandes forças neandertais. No fim das contas, os neandertais provavelmente caçavam desde grandes herbívoros como rena, cavalo, bisão e cervos, até presas menores e recursos costeiros quando a região permitia. Defendiam-se com lanças, pedra, fogo, abrigo bem escolhido, cooperação e leitura obsessiva do ambiente. Armadilhas complexas continuam discutidas, mas o uso do relevo como armadilha natural parece cada vez mais plausível. A imagem que sobra não é a de brutamontes correndo sem pensar. É a de grupos que conheciam vento, passo, medo do animal, valor da gordura e custo de um ferimento. Agora me diz nos comentários, qual cena você acha mais provável? Uma emboscada em corredor de rocha ou uma defesa noturna diante de olhos brilhando fora da fogueira? Se inscreve no Senhor Primal, ativa o sininho e volta para a próxima viagem. Outro elemento importante é a distância entre local de abate e local de consumo. Se a presa cai longe demais do abrigo, a carga pesa mais, o grupo demora mais e a chance de encontro indesejado sobe. Isso favorece a ideia de decisões rápidas sobre desmembramento no próprio lugar. A logística não vinha depois da caça, como detalhe burocrático. Ela fazia parte da decisão desde o início, porque distância transforma vitória em vulnerabilidade com enorme facilidade. Em regiões com muitos desníveis curtos, a própria visão do animal podia ser fragmentada por segundos preciosos. Uma pedra maior, um ressalto, um arbusto mais alto ou uma dobra do terreno quebram linha de visão e mudam a resposta da presa. Para um grupo que usa a aproximação curta, esses segundos têm valor absurdo. A paisagem, novamente, deixa de ser cenário neutro e passa a agir quase como cúmplice, oferecendo pequenas janelas para o contato decisivo. O tratamento dado à gordura diz muito sobre prioridade energética. Em ambiente frio, a carne magra sozinha nem sempre basta para sustentar esforço repetido. Por isso, órgãos, medula e partes mais ricas importam tanto. Quando ossos longos aparecem quebrados de modo sistemático, a arqueologia enxerga não apenas apetite, mas entendimento fino do que o corpo humano precisa. Caça eficiente não é só trazer quilos de tecido, é trazer exatamente o que mantém o grupo funcional. Você também pode pensar na postura do grupo durante a retirada. Voltar espalhado depois do abate convida confusão, perda de peça e vulnerabilidade a ataque. Voltar muito compacto reduz campo de visão. A solução talvez variasse conforme peso carregado, presença de crianças, clima e ameaça percebida. Mais uma vez, não existe fórmula única. O que existe é adaptação situacional. Esse é um traço que aparece o tempo todo quando tentamos reconstruir a vida real por trás dos ossos. Em áreas onde o degelo criava lama espessa, a caça podia mudar em questão de dias. Um vale que antes favorecia a fuga rápida de herbívoros passa a prender patas e reduzir a arrancada. O grupo atento a essas mudanças temporárias ganhava oportunidades que simplesmente não existem em mapas estáticos. Isso mostra como tempo e terreno se misturam. Não basta conhecer o lugar, é preciso conhecer o lugar naquela semana, naquela estação e, às vezes, naquele horário específico. Ferramentas de corte bem usadas também diminuem desperdício. Uma carcaça mal aberta custa tempo, suja mais, atrai mais cheiro e aumenta exposição.
técnica de processamento, portanto, é defesa indireta. Quem trabalha a presa de forma eficiente permanece menos tempo vulnerável. Esse ponto costuma receber pouca atenção porque a dramaticidade fica toda no ataque. Mas a sobrevivência do grupo depende muito de etapas mais calmas e igualmente técnicas, executadas depois da parte mais visível do confronto. O comportamento de rebanho tem peso central em várias reconstruções. Animais que se movem juntos oferecem abundância potencial, mas também compartilham olhos, ouvidos e alarmes. Isso obriga o grupo humano a pensar em direção do susto, e não apenas no alvo individual. Uma manada pode abrir chance ou destruir a caçada inteira em segundos. Saber como o grupo animal se comprime, dispersa ou muda de líder talvez valesse quase tanto quanto a força necessária para desferir o golpe. Mesmo dentro da mesma espécie de presa, um animal cansado após inverno duro representa a cena completamente diferente de um exemplar robusto em estação favorável. Isso relativiza qualquer lista simplista de animais caçados. O nome da espécie importa, claro, mas o estado do corpo da presa importa quase tanto quanto. Os neandertais provavelmente não viam apenas cervo, cavalo ou bisão. Viavam indivíduos concretos, com peso, idade, ferimento, disposição e contexto muito específicos. O frio noturno também influenciava a guarda do acampamento. Ficar acordado custa energia. Não vigiar custa segurança. O grupo precisava equilibrar sono, fogo e atenção de modo realista. Talvez revezamento simples, talvez posição de descanso que facilitasse acordar rápido. Talvez escolha de abrigo, em que poucos metros de entrada pudessem ser controlados por pouca gente. Defesa eficiente não exige vigília perfeita, exige reduzir pontos cegos, sem destruir a recuperação física necessária para a caça seguinte. Por fim, há a importância da repetição bem-sucedida. Uma técnica que funciona uma vez pode ser sorte. A que funciona em diferentes estações vira tradição. Ao longo de gerações, essa tradição acumula pequenas correções e produz um saber muito sólido, mesmo sem escrita. É nesse sentido que falar de armas, caça e defesa entre neandertais também é falar de cultura. Não apenas da cultura simbólica, mas da cultura prática que se transmite no gesto, no caminho e na escolha do momento.